Vamos orar. Pai, eu quero te bendizer, ó Deus. Eu quero te exaltar, porque o Senhor não nos deixa enganado. Como a tua palavra diz, ó Deus, a tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. Nós nos apresentamos a Ti com o coração agradecido, pedindo agora, fala conosco. Nós não vamos ler agora, Senhor, um livro de literatura, não é um livro de direito, não é um livro de ciências, não. E para todos esses livros eu posso sentar-me para ler, mas quando é a Tua palavra, nós precisamos da revelação do Teu Espírito, Senhor. Quebra o nosso coração, nos guia, nos direciona, Senhor, para a Tua vontade, nos direciona para o Teu querer. Oh meu Deus, nós Te amamos e nós sabemos que o Senhor não faz nada sem revelar os Seus segredos aos Seus santos, aos Seus profetas. E agora nós estamos aqui para entender, oh Deus, o fim dos dias, os últimos dias, como será, quando será, o que vai acontecer. Nos dá, Deus, nos dirige agora. Eu te convido, Espírito Santo, inunda cada lar que me assiste aqui, cada um desses lares que me assiste, que no meio desse estudo pessoas possam se voltar a Ti, que no meio desse estudo, Senhor, não seja só a nossa mente que está alimentada, não, Senhor, nós não queremos nos alimentar do conhecimento do bem e do mal, queremos conhecer a vida, não queremos conhecer só a palavra da vida, mas a vida da palavra, Senhor. Que não seja algo que estimule a nossa intelectualidade, mas que seja algo, Senhor, que leve o nosso coração a emergir no Teu, Senhor. Que leve, Deus, que abra os nossos olhos para as realidades do que está por vir, que tire os nossos olhos só do hoje, do aqui e agora, das demandas do presente, e coloque no nosso coração aquilo que o Senhor quer. Espírito Santo, seja bem-vindo aqui. Dirige, fala, usa-me, Senhor. Eu quero que o Senhor nos revele a ternura da Tua palavra, ilumina-nos a nossa mente, revela-nos aquilo, Senhor, que nós não podemos entender pela nossa própria mente humana. Só o Teu Espírito pode revelar o nosso espírito. Faz isso, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vou pedir para minha princesa pegar o relógio meu também aqui, porque senão eu vou ficar, estou sem o relógio aqui, eu fico sem saber a hora. E o Instagram, ele em uma hora ele derruba. Você chegar onde, sabe? A live tá em cima aqui da cozinha. Amém? Glória a Deus. Queridos, pega a sua Bíblia e abra em Mateus 24, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos revisar agora o que nós conversamos no nosso encontro passado, na primeira mensagem, junto com Eliseu, o evangelista Eliseu, e já vamos entrar, emergir, mergulhar nesse texto. Pastor Fernando, por que já pegou um papel para anotar, uma cadeira de anotações? Pastor, por que nós estamos começando por Mateus 24 e não por Apocalipse? Presta atenção, Apocalipse, a palavra quer dizer revelação, ele está no final da Bíblia. Há toda uma revelação anterior até chegar ali. Por exemplo, todos os domingos, às 9 da manhã, na EBD, a nossa coordenação de ensino, Pereira, Eliseu, Vandinha, toda esta equipe está também comprometida em estudar agora. Estamos nas 70 semanas de Daniel. 70 semanas de Daniel. Começaram lá em Gênesis, para que você, quando chegar em Apocalipse, você entenda todo o desenho, todo o cenário do que Deus está fazendo. E por que eu senti-me direcionado pelo Espírito a começar em Mateus 24? Porque em Mateus 24, os discípulos chegam em Jesus, no verso 3. Em particular, eles fazem perguntas. As perguntas são, verso 3, Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular eles pediram, diga-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Perceba, são os discípulos de Jesus. Os discípulos andam com Jesus. Os discípulos amam Jesus. Eles entregaram sua vida a Jesus, mas eles não entendem como vai acontecer. E o que vai acontecer nos últimos dias. Foi por essa razão que o Espírito Santo me direcionou para cá. Porque nós somos assim. Nós somos discípulos do Senhor. Nós andamos com Ele. Nós o amamos. Mas nós queremos entender como vai ser o funcionamento dos últimos dias. Então, é importante você entender que Mateus 24 e Mateus 25 fazem parte da mesma mensagem.
São dois capítulos diferentes, mas uma só mensagem. Uma só. Só que a conversa que está aqui em Mateus 24 não começa literalmente em Mateus capítulo 24. Nós vamos nos lembrar que na sexta passada, quem estava aqui, percebeu que em Mateus 22, vai haver um resumo do reino de Deus. Se você olhar lá em Mateus, já começa com a parábola da festa de casamento, ou das bodas. Entenda isso. Aquela parábola quer dizer o quê? Se eu pudesse resumir Mateus capítulo 22 num versículo só, numa frase só, eu diria o seguinte: o reino de Deus é como um rei que está preparando uma festa de casamento para os seus filhos. O rei é Deus. Para o seu filho, perdão. O rei aqui é Deus, é um rei. O reino de Deus é um rei que está preparando uma festa de casamento para o seu filho. Quem é esse rei? Deus o Pai. Quem é esse filho? Deus Filho, Jesus. Quem vai casar com o filho? A noiva do Cordeiro. Quem é a noiva? A igreja. A igreja não é estrutura física, não o templo, o povo que se chama pelo nome do Senhor. Aqueles que se entregaram à multidão daqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor. Ele é o cabeça do corpo e nós somos o corpo de Cristo. Perceba, assim como lá em Efésios vai dizer, grande é esse mistério, porque assim como o homem é o cabeça da mulher, é um corpo, a mulher é o corpo. Alguém diz assim, a mulher é o pescoço. Não, a mulher é o corpo todo. O homem é o cabeça. A mulher estrutura a coluna e o corpo, assim Cristo é o cabeça. E a igreja é o corpo de Cristo. E um dia eles vão se unir de verdade. Eles vão ter esse casamento. É isso que diz lá em Mateus 22. Já em Mateus 23, e detalhe, Mateus 22 é o último discurso público de Jesus. O último. Porque nós estamos caminhando aqui para o final do ministério terreno de Jesus. O terreno. Não do ministério eterno. Então é a última vez que Jesus se dirige a todo mundo e ensina algo, Mateus 22. Em Mateus 23 é a última vez que Jesus se dirige aos líderes religiosos da época, aos escribas, aos fariseus e aos saduceus. A última vez. E vai pronunciar em Mateus 23 uma série de ais. A palavra ai quer dizer juízo imprecatório, uma maldição, uma sentença condenatória sobre aqueles líderes religiosos. É lá que Jesus os chama de sepulcro caiado. É lá que Jesus fala que eles só querem muitas vezes aparecer. E aí o Eliseu nos esclareceu na sexta-feira passada que esses ais, eles combinam com Deuteronômio 28 e 29. Que é quando Deus chega e diz assim, olha, hoje eu coloco diante de vós a bênção e a maldição. Se vocês me seguirem, guardarem os meus estatutos e os meus mandamentos, essas bênçãos vos acompanharão, Deuteronômio 28. Já em Deuteronômio 29, o tom muda. Deus diz assim, olha, se vocês não me obedecerem, todas essas maldições cairão sobre vocês. E são maldições muito próximas, muito paralelas ao que está aqui em Mateus 23. Então, Mateus 22, o último discurso de Jesus para o povo, falando do reino de Deus, que é um rei preparando uma festa de casamento para o seu filho. O rei é Deus, o filho é Cristo, a noiva é a igreja. 23, a última palavra de Jesus para os líderes religiosos. E o final do capítulo 23 prepara o cenário, prepara o campo, prepara tudo para o capítulo 24. Você está com sua Bíblia aberta? Mateus 23, 37 a 39. Todo o nosso estudo de sexta-feira passada foi nesses 3 versículos. Mateus 23, de 37 a 39. Por quê? Porque isso é o que dá início. Isso é que instiga e provoca Mateus 24. Jesus, depois então, de dizer um monte de ais para os líderes religiosos da época, os fariseus, os escribas, ele diz, verso 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, pois eles afirmam que desde agora não me vereis mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Jesus então, depois de falar uma série de ais, ele vai mostrar o conflito. Olha,
Embora as minhas sentenças para vocês tenham sido condenatórias, o meu coração é de amor. O que eu queria não era que vocês fossem sepulcros caiados, vocês fossem hipócritas. Eu queria que vocês se escondessem em mim, que vocês se abrigassem debaixo das minhas palavras. Vocês não quiseram. Há um conflito aqui entre o desejo de Jesus e o desejo dos fariseus. O que Jesus queria, venham a mim. O que os fariseus queriam, combater. Eles não queriam aquilo. Então Jesus se vira para Jerusalém e diz, olha Jerusalém. Aí no verso anterior ele fala assim, a casa de vocês ficará deserta. E nós lembramos que essa casa, ela possui dois vieses aqui. Se refere primeiro a Jerusalém, mas se refere também ao templo que estava em Jerusalém a esta época. Então, há duas referências aqui a 38. Jerusalém e o templo. A casa de vocês, essa cidade de Jerusalém, vai ficar deserta. E o templo que está nela também. Perceba a grandeza disso. Jesus está dizendo, olha Jerusalém, esse templo será destruído. E Jerusalém será invadida. É isso que quer dizer o verso 38. Duas coisas. Jerusalém invadida, o templo destruído. Só no verso 38 nós já temos o pano de fundo para Mateus 24. O templo, Jerusalém será sitiada e o templo será destruído. Agora você precisa entender que há duas linhas de pensamento com relação a essa invasão em Jerusalém e a destruição do templo. Quais as duas linhas de pensamento? Primeira linha de pensamento, essa profecia aqui, que Jerusalém ficaria deserta, que o templo seria destruído, ela teria se cumprido no ano 70 depois de Cristo. Porque no ano 70 depois de Cristo, o Império Romano invade Jerusalém. Região de Jerusalém, aí aconteceu um massacre também, Golã, Massada, nos arredores de Jerusalém. E há uma catástrofe, uma matança de judeus terrível. E para muitos, há uma linha de pensamento que diz, que entende que essa profecia já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Porque além de invadir Jerusalém, o templo foi destruído. Lembrando que esse templo aqui já não é o templo de Salomão. Foi o templo de Salomão foi destruído anteriormente, né, por Nabucodonosor, ainda lá no Velho Testamento. Mas aqui já é um novo templo, já é o templo construído na época de Zorobabel, profetizado por Zacarias, por Ageu, fala de Neemias ali, toda aquela parte de Neemias, Esdras, tudo envolvido ali. Então, para alguns, eles entendem que esta profecia já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Mas há uma outra vertente, há uma outra linha de pensamento que afirma o seguinte: não, ok, é verdade que houve destruição no ano 70 depois de Cristo, mas o que Jesus está falando aqui está apontando para o tempo do fim, está apontando para algo que vai acontecer conectado no tempo do fim. É uma outra visão. Pastor, qual está certa? Meu papel é mostrar para vocês que elas existem. Ambas têm as suas razões. E ambas as visões são irmãos nossos em Cristo que têm. Então não vou desrespeitar nenhum deles, porque eu os amo. Mas eu tenho a minha visão, eu tenho a minha postura, mas não estou aqui para dar a minha ideia. Não é eu que tenho que falar, é a palavra. Então perceba, duas visões. Primeiro, a profecia de Mateus 23, 38. Primeiro, o templo será destruído. Jerusalém será invadida. Primeira visão, já aconteceu isso aqui. Segunda visão, ainda vai acontecer no tempo do fim. Para que essa segunda visão seja verdadeira, precisamos entender que em Jerusalém, no momento, não tem templo. Na verdade, já está tudo pronto para ter um novo templo lá. Não é necessário que haja um terceiro templo, está tudo certo. Mas, para que essa segunda vertente que diz, não, embora tenha sido realmente, Jerusalém tenha sido invadida no ano 70 depois de Cristo, embora o templo tenha sido destruído, ainda há algo a acontecer, uma nova destruição e uma nova invasão de Jerusalém. São duas linhas de pensamento. Depois vai dizer, pois eu lhes afirmo, Jesus dizendo, que desde agora não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem, em nome do Senhor. Aqui é a volta do Cordeiro, a volta de Cristo, reinando, descendo, buscando o seu povo,
né, o seu retorno real, visível. Perceba que nesse caso aqui, o retorno de Jesus é visível. Vocês não me verão, até que venham dizer, quando vocês disserem bendito, vocês vão me ver. Por que que isso é importante? Porque há uma vertente que diz que a volta de Jesus será em 2 tempos. Uma invisível, já viu aquela teoria que diz assim, você vai estar andando na rua e puf, de repente vai ser arrebatado, né? E só fica a roupa no chão. Você já viu falar sobre isso? Para o pessoal que pensa dessa forma, para os irmãos que pensam assim, Jesus virá e não será visto nessa vinda dele. Só vai subir os arrebatados. E depois, num segundo momento, ele viria. Né? Pastor, é assim? Nós vamos ver ao longo da palavra. Mas perceba que aqui, está dizendo, vocês não me verão mais até que vocês vão me ver. Ora, se vocês vão me ver, se mesmo quem rejeitou Jesus vai o ver, a ideia que denota é que a volta de Jesus será visível. Que não haverá, possivelmente, e nós respeitamos quem pensa dessa forma, mas que, e nós vamos ver que no Mateus 24 vai esclarecer muito isso, de que é uma volta visível. Não é primeiro uma volta invisível, e aí só fica as roupas dos crentes na terra, ele sobe, mas ninguém viu. E depois ele volta com os crentes. Será que é isso que diz a Bíblia? Nós vamos ver. Mas ele vai dizer, vocês vão me ver de novo. Vocês não me verão mais até que vocês vão me ver novamente. Vocês vão me ver. Vocês vão se render a mim. Vocês vão voltar. Então, 3 coisas em Mateus 23, 37 e 39. Primeira coisa, Jerusalém será sitiada, invadida. A violação da terra de Israel. Segunda coisa, o templo será destruído. Terceira, a volta de Jesus. Perceba que, sobre a questão da invasão de Jerusalém e da destruição do templo, há 2 vertentes. Uma que entende, já aconteceu essa parte. Outra que entende, embora tenha acontecido uma destruição e invasão, essa se refere a uma outra invasão e uma outra destruição. E aí nós vamos ver o porquê que eles acham isso. Começamos Mateus 24. Lembrando que nós fizemos um esboço em Mateus 24. Você que não estava na aula passada, nós fizemos um esboço. Mateus 24 está separada, Mateus 24 e 25, separada em algumas partes. São 3 partes, literalmente. A primeira parte, pergunta, que vai do verso 1 ao verso 3. Então, versículo 1 ao 3, pergunta. Do verso 3, do verso 4, do capítulo 24, até o final do capítulo 25, nós temos as profecias, o aspecto profético, certo? Então, provocação, depois as profecias. As profecias, elas se dividem em 2 classes. Você está anotando aí? Né? Primeiro vem a pergunta. Perdão, falei profecia? Resposta. Primeiro vem a pergunta, e no versículo 4 do Mateus 24 até o final do capítulo 25, temos a resposta. Mas a resposta se divide em 2, que é do verso 4 ao verso 31 de Mateus 24, temos a profecia, e a primeira parte da resposta. Do verso 32 até o final do capítulo 25, nós temos parábolas. Então, primeiro, pergunta, verso 1 ao 3. Do verso 4 até o final do capítulo 25, nós temos a resposta. A resposta se divide em 2. Do 4 ao 31, nós temos a profecia. Aqui é tudo literal. Na profecia é tudo literal. Aqui terremoto é terremoto, aqui morte é morte, aqui guerra é guerra, aqui fome é fome. Não há nenhuma metáfora. A partir do verso 32, até o final do capítulo 25, nós temos parábolas. Aí é cheio de simbolismos, aí é cheio de metáforas, aí a simbologia já entra. Certo? Vamos para a pergunta. Jesus sai do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, vocês estão vendo essas coisas? Em verdade, eu lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele volta a falar, o templo será destruído. O templo será destruído. Os discípulos olham, o Senhor está vendo o templo? E Jesus responde, não, vocês estão vendo o templo? Porque não vai ficar pedra sobre pedra. E isso leva os discípulos a perguntar. Olha o verso 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram, diga-nos, olha a pergunta aqui, quando essas coisas vão acontecer?
Que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Uma pergunta dividida em 3. Os discípulos procuram Jesus em particular. E aqui nós vamos ter a última mensagem de Jesus aos seus discípulos. Por que em particular? Porque não dá para estudar a escatologia sem ter intimidade com Jesus. A escatologia não está aqui para alimentar nosso ego, mas está para nos quebrantar e nos revelar esperança em Cristo. Então, discípulos chegam e fazem a pergunta: Senhor, diga-nos, quando vão acontecer essas coisas? Se você tem uma caneta, se você gosta de marcar a Bíblia aí, puxa aí uma setinha de essas coisas para Mateus 23, 37, 39. Porque essas coisas se referem ao que ele acabou de dizer. Senhor Jesus, o senhor viu o que o senhor acabou de dizer ali? Quando vão ser essas coisas? A invasão de Jerusalém, destruição do templo e o seu retorno. Por que a segunda linha de pensamento de que vai haver um novo templo e esse templo será destruído e Jerusalém será novamente invadida? Por que eles entendem que em 70 depois de Cristo não se cumpriu cabalmente Mateus 23, 37 a 39? Porque eles entendem que há uma conexão entre o fim dos tempos, a invasão de Jerusalém e a destruição do templo. Porque perceba, quando houve a destruição do templo no ano 70 depois de Cristo, esses sinais que nós vamos ver aqui não aconteceram. Sinais de terremoto, falsos cristos, fome, enganadores, não aconteceram. E essa linha de pensamento entende, está tudo conectado. Quando os discípulos perguntam assim, quando vão acontecer essas coisas, Senhor? E quando será a tua vinda? E qual será o sinal do fim dos tempos? Para essa linha de pensamento está tudo conectado. Para eles, para essa linha de pensamento, não é assim, aconteceu aqui a destruição do templo e no outro momento o fim dos tempos. Não. De acordo com essa visão teológica, eles entendem aqui que é tudo conectado. A destruição do templo, a invasão de Jerusalém, vai dar início à era escatológica, vai dar início ao fim desse tempo da graça, desse tempo da igreja, e entrar de fato na grande tribulação. Então, para eles, baseado na linguagem desse texto, a destruição do templo de Jerusalém é uma linha teológica. E a invasão de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, não é a que Jesus se referia. Para essa linha. Pastor, os que acreditam assim estão errados? Eu não acredito que sejam errados. Mas é uma visão que precisa ser respeitada. Porque também está na palavra, afinal já se cumpriu. Mas perceba, para eles, para o segundo grupo, há uma conexão clara. Senhor, quando serão essas coisas? A invasão de Jerusalém, a destruição do templo e a vinda do Senhor. Para eles, tudo está conectado. E uma coisa puxa a outra. Não existiria para esse grupo uma coisa sem a outra. E Jesus, então, chegamos no versículo 4. Jesus vai responder a pergunta: quando serão essas coisas? E qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? 3 perguntas em uma. Verso 4. E Jesus respondeu. Queridos, eu acho tão lindo isso. Eu acho tão lindo isso aqui. Porque é uma frase simples, e Jesus respondeu, mas é carregada de valor. Porque eu preciso dizer uma coisa: Jesus responde às nossas perguntas. Jesus responde às nossas orações. Primeira coisa que eu acho lindo: Deus tem o mundo inteiro para cuidar, mas Ele ouve a nossa voz. Ele ouve as nossas indagações. Ele ouve o nosso clamor. Jesus ouve. Queridos, são 7,5 bilhões de pessoas no mundo. Mas quando você ora, Jesus te ouve como se você fosse o único a orar. Ele conhece a tua voz. Ele conhece o teu clamor. Aleluia. Ele te ouve. E Ele não só ouve, e Jesus respondeu. O teu clamor tem resposta, a tua oração tem resposta, a tua pergunta tem resposta. Jesus vai responder. O que Jesus respondeu? Qual é a primeira coisa que Jesus fala aqui? E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Olha como é que Jesus começa a falar: tenham cuidado para que ninguém vos engane. Os discípulos do Senhor, quando vão ser essas coisas? Qual será o sinal da tua vida e do fim dos tempos? A primeira coisa que ele vai dizer, tenham cuidado. A palavra cuidado aqui, no original do grego, quer dizer alguém que está andando num terreno minado. Já andou no terreno minado?
quando a gente vê aqueles filmes de guerra, né? Mina é uma bomba que eles colocam no chão bem escondido. Se pisar em cima, explode. E quando alguém caminha em terreno minado, ele precisa ter cuidado para não pisar na bomba. A ideia aqui é ter um cuidado como alguém que caminha no escuro. Já viu alguém caminhando, quando você acorda de noite, você vai andando, até você achar o interruptor, você tem que andar com cuidado. Eles tenham muito cuidado. Porque, para que ninguém vos engane, não se deixem enganar. Jesus está falando, olha, primeira coisa para você entender, o tempo do fim será um tempo em que haverá muito engano, muita coisa falsa, muita mentira. E aqui, eu estava pouco tempo ali na rede social, e muita gente dizendo, gente, será que o coronavírus, né, quer dizer algo que vem do tempo do fim? E aí outra pessoa comentou assim, não se preocupa com isso não, só vai para a igreja, só leia a Bíblia, você não precisa saber dessas coisas, não sei porque que o pastor Fernando está falando de escatologia, não sei porque que a Ebenezer fala de escatologia, não sei porque que o pastor Jeová tinha chamado alguém para falar de escatologia, porque que o Eliseu fala de escatologia, querido, sabe por quê? Porque você precisa ter cuidado para que ninguém te engane. Jesus olha para você, olha para os discípulos e diz assim, olha, tenham cuidado. Senhor, mas quando? Tenham cuidado. Qual é o relacional? Tenham cuidado. Cuidado para não se desviar. O que Jesus está falando é assim, ó, você tem uma responsabilidade. Porque, veja bem, só existe o falso porque existe o verdadeiro. E você não vai saber o que é a verdade se você não estudar a verdade. Quando você vai ao ourives com uma bijuteria falsa, o ourives olha e porque ele conhece o ouro de verdade, ele sabe dizer que aquela bijuteria não é ouro, é falsa. Quando você leva um especialista em dinheiro uma nota falsa, a nota falsa pode enganar alguém que não conhece. Mas quem conhece a nota verdadeira, ela é clara, é nítida. O que Jesus está dizendo é sua responsabilidade conhecer a verdade. Aleluia. Não colocar assim, eu só quero ir para a igreja, mas Jesus está tudo bem. Não, conheça a verdade, porque você tem responsabilidade de não ser enganado. Cuidado para que ninguém engane. Jesus te faz essa cobrança. É sua responsabilidade. Não se deixa enganar. A palavra engano aqui quer dizer sedução. Cuidado para não ser seduzido, enganado, desviado da verdade. Porque muita coisa falsa que parece com a verdade vai vir. O tempo do fim é um tempo em que falácias, sofismas, aquilo que parece com a verdade se manifesta. Mas cuidado. Se você não conhecer a verdade, você pode ser enganado. É a primeira frase de Jesus. Cuidado. Vigie. Não se desvie. Não deixe ninguém te enganar. Por quê? Verso 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Perceba, muitos virão em meu nome. Se vem em nome dele, é alguém que diz representar Jesus. Quando eu li esse texto a primeira vez, eu ficava me lembrando daquele Henri Cristo. Você já viu aquele Henri Cristo? Aquele cara que vai direto na televisão, ele põe uma coroa aqui que não crava, né? Só tá aqui em cima. Uma roupa e diz, pai, uns malucos que tem por aí. Queridos, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não. Jesus está falando de um bando de lunático, de gente que sem noção. Que cara sem noção? Não tem ninguém. Uma meia dúzia de pessoas que andam com ele. Não tem ninguém que esteja assim, nossa, como eu me sinto seduzido por esse conhecimento, por essa palavra do Henrique Cristo, não. A palavra que eu sou Cristo, quer dizer, a palavra Cristo quer dizer o Messias, aquele que foi ungido. Então é alguém dizendo, olha, muitos virão em meu nome e dizendo, eu tenho unção, eu sou ungido, eu falo em nome de Deus. Deus me ungiu para isso. Então perceba que não é alguém que está fora do círculo cristão. Não é alguém que vai chegar assim e vai dizer, caramba, que cara sem noção como esse que Cristo é. Não, é alguém que tem unção. É alguém que é ungido, se declara ungido. E que ele vem representando Deus. Ele vem em nome de Deus. E enganarão a muitos. Não é pouca gente. Não é uma centena, é muita gente que se sentirá seduzido por gente que diz, eu tenho unção. Eu represento Deus. E é muito interessante que alguns estudiosos vão dizer que essa palavra enganar eles são enganados e enganam. Porque a gente quando vê filme de Hollywood, as novelas aí,
A gente acha que a pessoa que é aquela mentirosa, ela é ruim e ela sabe que ela é ruim. A ideia que o texto bíblico dá aqui é de gente que acha mesmo que tem uma unção, que acha mesmo que representa Deus, mas ensina coisas mentirosas. Eu quero dar um exemplo para você. Eu não vou ter muito tempo, porque daqui a pouco a live do Insta cai, mas eu quero dar um exemplo. Isaías e Jeremias. Preste muita atenção, você que gosta de Bíblia aí, anota isso aí. Nós temos a geração de Isaías, 700 a.C. E a geração de Jeremias, 600 a.C. De Isaías para Jeremias, 100 anos de diferença. Uma geração. Na geração de Isaías, havia uma ameaça de que a Assíria ia invadir Israel. E qual a palavra que Deus dá para Isaías? Você vai ver isso em Isaías 8, Isaías 21 para frente. Deus diz para Isaías assim: Isaías, avisa o povo. Isaías 26 também vai dizer isso. Entra no teu quarto, fica dentro de casa, se arrepende do seu pecado, confessa o seu pecado, e eu, o Senhor, salvarei Israel. Eu sou torre forte, eu defenderei a cidade, diz o Senhor. Então o recado de Deus para Isaías era: fica na cidade, não saia dela. Entra no teu quarto, fecha a porta, se arrepende do seu pecado, e é o que vai acontecer. Isaías profetiza: gente, estamos ameaçados, há uma ameaça vindo, a Síria vai invadir, mas o Senhor nos diz: vão para a sua casa, se arrependam, confessem seus pecados, e Deus nos guardará, Deus vos protegerá. E é o que acontece no livro de Isaías. Deus protege a cidade, envia um anjo que protege os portões da cidade, e é tremendo o livramento que Deus dá. 100 anos depois de Isaías, entra em ação um rei chamado Josias. A história dele está lá em 2 Reis, capítulo 22 e 23. Depois você pode ler a história de Josias. 2 Reis 22 e 23. Josias, ele descobre o livro da lei, ele envia lá uma profetisa chamada Uda, e um rapaz sacerdote chamado Ilquias, e eles descobrem a Bíblia, que estava abandonada no templo. Abandonada estava a Bíblia. O templo de Deus na época estava cheio de ídolos e falsos deuses, estava uma bagunça. E Josias vai proporcionar e vai liderar um dos maiores avivamentos da história do povo de Deus, em 2 Reis 22 e 23. Josias vai levar o povo ao arrependimento, vai quebrar os falsos ídolos, vai quebrar os postes, vai desfazer magias, e o povo se volta para Deus, e há um grande arrependimento, um grande avivamento. Deus visita o seu povo, e no 13º ano do reinado do rei Josias, Deus levanta Jeremias, 100 anos depois de Isaías. No meio de um avivamento, no meio da glória, Jeremias vai profetizar. Jeremias tem uma visão de uma panela fervendo, que fala da Babilônia que vem contra Israel. Só que, quando vem a ameaça da Babilônia invadir Israel, o que os falsos profetas, aqueles que enganaram, que nem sabiam que estavam enganando, em que eles se apegaram? A palavra de Isaías de 100 anos antes. Eles disseram: não, vai ser como foi com Isaías. É só entrar em casa e Deus vai nos defender. Só que Deus vira para Jeremias e diz: Jeremias, tem muita gente dizendo Deus mandou e eu, o Senhor, não mandei. Tem muitos correndo que eu não enviei. Tem muitos falando que eu não mandei falar. E a mensagem de Jeremias não era a mesma de Isaías. A mensagem de Jeremias era: fujam. Você vai ver isso em Jeremias 21, de 8 a 10. Saiam da cidade, sejam exilados. Aceitem o exílio, porque quem ficar aqui vai morrer. Era a mensagem para o momento, mas a mensagem de Isaías, de 100 anos antes, os falsos profetas pegaram e disseram: não, vamos ficar na cidade. Perceba, a mensagem de Isaías era verdadeira, era verdade, mas não era a mensagem para esse momento. Era a mensagem verdadeira, mas não era a mensagem para o momento certo. Jeremias vai dizer: não, Deus vai permitir que invada a nossa cidade. Imagine, no meio do avivamento, Jeremias dizer isso. O povo perseguiu Jeremias, o povo quis matar Jeremias. Jeremias, você é mau, cara, você é inimigo de Israel, porque Jeremias estava pregando a verdade. E qual era a verdade no momento? Fujam, sejam exilados. Mas o povo, os falsos profetas, estavam pregando o que Isaías falou 100 anos antes. Só que o que Isaías falou valia para aquele momento. É verdade, era verdade, mas era para um momento específico. Agora, em Jeremias trazia uma revelação diferente, mas eles se apegaram a uma verdade, mas que estava fora. Eu vou declarar isso para todos vocês que pregam a palavra.
Todos nós se pegamos. Nós temos que ter muito cuidado para pregar e falar o que Deus mandou a gente falar. Isso é muito sério. Cuidado para não falar algo. Eu, na minha rede social, agora há pouco, vi uma igreja X fazendo uma campanha. Eu te farei grande. Era a campanha deles. Atendendo a sua grandeza. Perceba, e o versículo era assim. Foi o versículo que Deus falou para Abraão. De ti farei uma grande nação. Só que eles colocaram, eu te farei grande. Como se isso se aplicasse a todos. Perceba, Deus falou com Abraão isso? Falou. É verdade? É. Mas essa é a verdade para o momento presente. Esse é o que Deus está falando agora. É por isso que quando você for pregar, você for entregar uma palavra, vá para o seu quarto de oração e diga, Senhor, o que o Senhor está falando? Eu quero falar o que o Senhor quer que eu fale. Não aquilo que a minha alma quer falar, que o meu eu quer falar, que a minha mente quer falar. Há uma necessidade de falar. Tem gente que não aguenta ouvir, só quer falar. Mas tem hora que eu preciso entender. Deus, o que o Senhor está falando agora? Percebe isso? Entende? Perceba que Jeremias pregou uma mensagem verdadeira. A de Isaías era verdade também. Mas o povo se apegou a algo que não valia. E quando fala que muitos serão enganados, é por causa disso aqui. Por líderes que fazem mau uso das escrituras. Fala de um falso cristianismo, falsos pregadores, falsos pastores, falsos mestres, falsos irmãos, pregando um falso evangelho, alimentando falsos crentes. E nós temos visto isso. Muitas vezes vários evangelhos falsos sendo ditos por aí. Pessoas dizem, olha, ali tem unção, ele tem unção. Eu sinto, querido, nós que pregamos a palavra temos que dizer, Senhor, o que nós estamos dizendo? Está em consonância. O que o Senhor está dizendo, Senhor? Então a primeira coisa, eles vão enganar muito. Vou correr aqui, temos mais 5 minutinhos. E vocês ouvirão falar, versículo 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Queridos, esse texto é um dos textos mais mal interpretados que eu já vi. As pessoas veem, olha uma guerra, vai ter guerra, é o fim dos tempos. Então, não é. O que nós lemos é justamente o contrário, olha, vai ter guerra, vai ter rumor de guerra, mas fique tranquilo. Não é o fim, é preciso, isso tem que acontecer, tem que haver guerra. Só para os amados irmãos terem ideia, na história da humanidade, foram 13 anos de guerra para cada ano de paz. 50% dos cientistas hoje estudam armas nucleares. Entenda isso, vamos ouvir falar de guerra, mas não é o fim, ainda não é o fim. Versículo 7, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Aqui nação, a palavra nação, não é um país, a gente acha assim, Portugal contra a Espanha. Não. A palavra aqui é etnos, que fala de etnia. São etnias, qual a diferença, pastor? Às vezes a guerra vai estar dentro do próprio país. Por exemplo, na Espanha, tem 3 etnias que habitam a Espanha. Os bascos, os catalães e sim os espanhóis. A guerra entre eles a qualquer momento. Tivemos há pouco tempo a Iugoslávia, era um país só, mas tinha a etnia dos croatas, dos sérvios, dos montenegrinos. Nós tínhamos a Tchecoslováquia até recentemente, mas várias etnias. Tínhamos a República Tcheca, nós tínhamos a Eslováquia, nós tínhamos a Eslovênia, tudo ali dentro do mesmo país. Em Ruanda foram mais de 300 mil pessoas mortas ano passado, dentro do mesmo país. Por causa de etnia, Camboja, Sudão, Iugoslávia, uma hostilidade. E o reino? O reino fala de governo, aí sim, um governo se levantando contra o outro. Então, porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Só para os irmãos terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa na Royalty, que é uma empresa que presta assessoria sobre terremotos no mundo, diz que de 1890 a 1930, nós tivemos 8 terremotos registrados no mundo, medindo 6.0 na escala Richter, que é de 8,5. 1890 a 1930, 8 terremotos. 1930 a 1960, 18 terremotos. Dos anos 60 aos anos 80, 64 terremotos registrados. E de 80 a 96, 200. E de 96 até os dias atuais, são mais de 600. Então, há uma ampliação. Porém, verso 8, todas essas coisas são o princípio das dores. Já estou terminando. O que é o princípio das dores? A palavra aqui dá a ideia de uma mulher grávida. Eu posso falar porque a minha princesa teve bebê recentemente, né? A nossa Nicole tem 4 anos.
É como se Deus estivesse dizendo assim, ó, isso aí é só o exame. O resultado do exame deu positivo. Guerras, rumores de guerra, nada disso é novo. Sempre ouviu falar de guerra, terremoto, nação contra nação, reino, fome no mundo, sempre teve. Mas qual a diferença para o tempo do fim? É que vai aumentar. Porque esse é o princípio das dores. Eu me lembro que a minha princesa, nos primeiros 3 meses de gravidez, teve muito enjoo. Vomitou muito. E tinha certas contrações. Mas eram contrações espaçadas, assim, sei lá, uma em uma hora. E nem era tão doloroso assim. Mas à medida que a gravidez avança, as contrações vão ficando mais perto uma da outra e mais fortes. O que a Bíblia está dizendo é o seguinte, olha, é como uma mulher grávida. Mas isso que vocês estão vendo aqui, muitos dirão meu nome, falsos pastores, falsos mestres, terremotos, e não é o fim ainda. É só o princípio das dores. Está só começando. Mas entenda uma coisa, a tendência é o intervalo entre uma coisa e outra diminuir. É isso ganhar uma potência. É isso ficar mais forte. Assim como uma mulher que, quando está começando a gravidez, tem uma contração aqui e outra ali. Mas à medida que eles vão passando, as situações vão ficando mais perto uma da outra e mais fortes. Até que cheguemos à grande tribulação. Amém, queridos? Hoje nós estudamos já do versículo 1, de Mateus 24, ao verso 8. Lembrando, tenham cuidado, conheçam a verdade. Vão vir muitos enganadores, muitos que farão verdades eternas para o momento inapropriado. Vai ter guerras, mas não é o fim. Terremotos, não é o fim. A parte da profecia, já vou terminar, está resumida em 3 pontos. Então nós temos pergunta, verso 1 ao 3, resposta do versículo 4, Mateus 24, até o final do 25. Do 4 ao 31, a resposta divide em 2. 4 ao 31, profecia, literalidade. Do 32 em diante, parábolas. Mas dentro da profecia, né, que está do 4 ao 31, nós estamos divididos em alguns pontos, em 3 partes da profecia. Primeiro, as dores de parto, foi o que nós lemos, do versículo 4 ao versículo 8, dores de parto. São dores, começou agora, o exame chegou, está grávida, começou. Do verso 9 ao verso 14, nós temos as pressões sociais. Nós vamos ver na próxima sexta-feira, palavra para palavra, de 9 a 14. Então nós temos, dentro da profecia, as dores do parto, 4 a 8. 9 a 14, pressões sociais. E do 15 a 31, a grande tribulação. Então, na próxima sexta-feira, nós vamos ver as pressões sociais. Nós vamos ver as dores aumentando, as contrações aumentando. Amém, queridos? Todos entenderam? Quem tiver uma dúvida pode mandar para a gente vai estar respondendo com muito amor. Não percam a aula de domingo às 9 da manhã com o Eliseu e nós vamos orar nesse momento. Quero que você ponha a mão no seu coração. Muito provavelmente vai cair a live aqui do Instagram, mas que Deus abençoe vocês. Eu quero orar nesse momento. Você que está enfermo, põe a mão no seu coração. Quero orar pela irmã Vanessa do Rio de Janeiro, pelos irmãos, sobrinhos e pela mãe Camila Magalhães, para o Senhor agir em defesa dela como advogada, a irmã Helenita, pelo irmão dela que está com dengue, pela irmã Isabel que pediu oração pela saúde, pelo Enoque e Nayara, que estão esperando o resultado, ver se estão com dengue ou não, pela Kelly, pela família da Kelly, pelo seu esposo. Quero que você que está com alguma dor, põe a mão agora no lugar da sua dor. Eu quero orar por você. Pai Santo, nós te exaltamos e te bendizemos, ó Deus. Pedimos a tua sabedoria, a tua graça sobre nós. No nome de Jesus, eu quero, Deus, pedir que o Senhor nos dê o entendimento das Escrituras, para que nós não venhamos ser enganados. Foi uma ordem tua, não deixem se enganar, não se deixem desviar. Pai, queremos ser governados e dirigidos por ti, Senhor. Aclara a nossa mente para pregarmos a tua verdade. Meu Deus, eu te peço agora nessa noite, entra com cura, entra com graça em cada lar que me acompanha, Senhor. Em cada lar, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, que a tua glória sopre neste momento. Eu peço pela irmã Isabel, restaura a sua saúde. Toma o Wesley, toma a irmã Cristina, restaura a saúde de todos os infectados pelo Covid, Senhor. Que haja um bálsamo de cura. Toma a irmã Vanessa, a sua família. Pai, o Senhor é o advogado, aquele que luta, aquele que se empenha pelo teu povo, faz recuar todo o mal, toda injustiça, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa toda a família, Senhor, da irmã Vanessa. Toma, ó Deus, o irmão da irmã Helenita, Senhor.
e também o Enoque e a Nayara estão suspeitas de dengue. O Senhor também pode curar. Nós queremos liberar a palavra de cura agora, que as plaquetas subam, os leucócitos, toda a parte, Senhor, do exame de sangue dê certo, que o vírus, ó Deus, da dengue, do H1N1, do Covid-19 caia por terra diante do Senhor, porque diante do teu nome nenhum vírus pode ficar de pé, diante do teu nome todo mal tem que sair. Que haja cura agora nos ossos do teu povo, no aparelho respiratório do teu povo. Toma, Senhor, eu gosto de orar pelos pulmões que têm sido muito atacados. Deus, toma os pulmões do teu povo, libera vida, sopra cura agora nos pulmões, na laringe, na faringe, no esôfago, na glote, na garganta. Toca agora, repreende toda infestação, repreende no nome de Jesus toda inflamação na garganta, abre as vias aéreas, cura agora, cura de rinite, nesse momento que haja alívio da rinite, que nesse momento toda a crise de sinusite caia por terra, bronquite, asma, ó Senhor, que o teu povo possa respirar bem, que o corpo deles possa funcionar do jeito que o Senhor criou para funcionar, ó Deus, de maneira correta, que haja cura no aparelho respiratório. Toma agora, Deus, cura da enxaqueca, essa pessoa que está vomitando o dia todo, fruto de uma enxaqueca, cai por terra agora, dor, Deus, toda a pressão, que a pressão do teu povo seja normalizada, que a glicose do teu povo seja normalizada no nome de Jesus. Toca, Senhor, repreende problema de osteoporose nos ossos, ó Deus, problema de artrite, artrose, toda trombose, todo trombo suma. Deus, eu dou uma ordem agora ao câncer, caia por terra no nome de Jesus. Eu declaro salvação, declaro glória, avivamento no nosso lar, restaura as famílias, repreende todo tipo de crise conjugal, multiplica o amor, a alegria do marido para com a esposa, da esposa para com o marido, para com os seus filhos. Que a nossa família seja um lugar onde a tua glória se manifeste, que o teu poder seja derramado, que toda doença caia por terra e que nós possamos ver o teu poder. Prepara o nosso coração, Senhor, para não te abandonar nunca, mas para ser fiel até o fim. Aleluia. E recebermos a coroa da vida. Sim, em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Queridos, um beijo no coração. Que Deus te abençoe grandemente. Quarta-feira estaremos aqui pregando a palavra sobre ansiedade. Sexta-feira voltamos a estudar as pressões sociais, versículo 9 ao 14. E pouco a pouco vamos entrando em Daniel, Apocalipse, profetas, epístolas paulinas, epístolas gerais, cada detalhe da profecia bíblica. Se ficou alguma dúvida, nos avise. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo sejam sobre ti e sobre toda a tua casa, desde agora e para sempre. Você pode dizer amém? Beijo, Deus abençoe, amo vocês, a paz.